com a doutora Márcia Brandeburski, que é endocrinologista. Hoje estamos falando sobre o funcionamento da tireoide, tá? Tem várias perguntas aqui no nosso WhatsApp, tá, doutora? Então, vamos correr aqui para trazer os esclarecimentos, explicações para todo mundo de casa. A Evelyn pergunta o seguinte: eu faço desde criança os exames de sangue, T3 e T4, nunca dá nenhuma alteração, mas ela tem muitos sintomas de disfunção na tireoide. É uma pergunta bem parecida com a Aurélia. Nesse caso aí, é o esposo dela. Sempre foi ao médico, fez exames, tudo normal. E ela pergunta, os dois na verdade, né? As duas perguntam o que pode ser, como proceder nesse caso, já que os sintomas são bem parecidos com os que a gente falou aqui, doutora. Os sintomas da tireoide, de cansaço, fadiga, alteração do humor, podem se confundir com outras patologias. Então, não necessariamente esses sintomas serão por disfunções. Mas o primeiro hormônio que nós dosamos para avaliar a disfunção tiroidiana é o TSH, que é o hormônio produzido na hipófise e que vai estimular o funcionamento da tireoide. Então, se ela tem esses sintomas, tem que procurar outras causas, anemia, déficit de vitaminas, precisa procurar, né, outras causas. Investigar, né? Se o exame não dá, não tem como ser alguma disfunção na tireoide, então, não, né, porque doutora? o padrão ouro é a avaliação do TSH e do T4 livre. O T3, muitos colegas pedem rotineiramente, mas não há necessidade. Os consensos médicos internacionais é que as primeiras avaliações sejam o TSH e o T4 livre. A posteriori, se necessário for, se pede o T3. Muito bem. Agora a pergunta da Helena. Diz que tem uma filha, 9 anos de idade. Ela tem um inchaço no pescoço. Quer saber como proceder? Criança também pode ter disfunção na tireoide, doutora? Pode. Durante muitos anos existiu uma deficiência de iodo nas populações, inclusive aqui no Brasil. Hoje não, hoje nós temos um bom suprimento de iodo na alimentação. Mas a deficiência do iodo pode levar ao bócio. Então, não necessariamente um crescimento na região anterior do pescoço significa disfunção tiroidiana, mas com certeza deve ser avaliado, principalmente porque o hormônio é fundamental para o crescimento e para a puberdade. Então, a mãe deve levar para um pediatra ou endocrinopediatra para fazer uma avaliação. Tudo certo. Agora, a Socorro de Campina Grande pergunta o seguinte: a soja, leite e seus derivados são prejudiciais para quem trata doenças na tireoide? Quem tem a disfunção que nós chamamos hipotiroidismo, porque o hormônio não está sendo adequadamente produzido, seja por um problema genético, por deficiência de iodo, por deficiência alguma nas enzimas. Então, a disfunção que não existe uma produção adequada, precisa usar a tiroxina, que é o hormônio da tireoide. Deve ser usado em jejum e, de fato, a soja pode interferir com a absorção, assim como um portador de gastrite pode ter uma dificuldade na absorção da tiroxina. Então, são situações que devem ser investigadas e deve protelar, usar alimentos com soja junto com a tomada do hormônio. Tudo certo. Mais uma pergunta aqui, doutora. O telespectador quer saber se a tireoide, disfunções na tireoide, podem dificultar da mulher engravidar, por exemplo. Pode. O hormônio tiroidiano, ele é fundamental para o crescimento do feto. E nas primeiras semanas de gestação, a mulher é que vai suprir o bebê, que vai suprir esse feto com os seus hormônios, até que existe a maturação da tireoide da criança, né, que está sendo gerada, para que ela passe a produzir os hormônios tiroidianos. Então, o hormônio tiroidiano é tão importante para o ciclo menstrual, ele é importante para a gravidez, como é importante na manutenção da gravidez para que a criança chegue a nascer sem problemas. Muito bem. Agora a Esther pergunta muitas perguntas. Vocês estão vendo, né? Tô acelerando aqui para a gente conseguir atender todo mundo. A Esther quer saber o seguinte: gostaria de saber se quem tira a tireoide engorda. E ela complementa. Diz que às vezes os exames que ela faz de hormônios dão resultados de que tá tudo bem. Porém, no ultrassom mostra que existem alguns nódulos. Então vamos trazer uma pergunta bem completa. Primeiro, se quem tira a tireoide engorda e em quais são os casos, doutora, que essa tireoide precisa de fato ser removida? Eu vou começar pelo final da pergunta. Tá bem. Nós recebemos muitas pessoas no consultório porque têm nódulos na tireoide e ganharam peso. Então elas
relacionam muito achando que o ganho de peso tem relação com o nódulo. Na maioria das vezes, não. Porque a presença de um nódulo não significa necessariamente disfunção. Quando existe disfunção, a produção inadequada do hormônio, sim, pode existir uma dificuldade em perder peso, um edema, um inchaço. Então, a presença do nódulo não significa necessariamente disfunção. Certo. Precisa avaliar. E sim, quem tem um nódulo que eventualmente, na verdade, do grande pool, a grande maioria das pessoas que tem nódulo não tem câncer. Tá? De 100 pessoas, digamos assim, 5 pode ter um câncer. Então, só 5%. Nesses casos, das pessoas que têm um câncer, que é a minoria, diga-se de passagem, essas pessoas vão precisar se submeter a uma cirurgia que vai tirar a tireoide, a tireoidectomia. Quando essa tireoide é retirada, há necessidade premente da reposição do hormônio, que vai ser utilizado em jejum, sempre 40 minutos antes da refeição. Esta pessoa, ela precisa estar com o seu TSH e o seu T4 livre dentro do limite de normalidade. Então, é o seu médico que vai ajustar a dose necessária. Tem pessoas mais magras, precisam uma dosagem menor. Pessoas com maior índice de massa corporal vão precisar de uma dosagem maior. Então, ela tem que ser acompanhada pelo profissional para adequar, ajustar a dose necessária para ela. Perfeito. Independente de qual seja a disfunção, a alteração, é importante consultar um médico. Nesse caso aí pode ser, deve ser o endocrinologista, né, doutora? Para buscar o melhor tratamento também. O clínico faz a triagem e depois ela vai para o endocrinologista, que vai acompanhar e, eventualmente, se necessário for a retirada do nódulo, nós encaminhamos para o cirurgião de cabeça e pescoço. Tá, e quando não precisa dessa retirada, existem formas de tratar, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida, sim, ok, boa. Se não ocorrer disfunção, nós acompanhamos esse nódulo até o momento em que achamos que possa ser necessário a retirada. A maioria não é necessário, né, retirar. Tudo certo. Doutora Márcia, muito obrigada pela participação. Agradeço. Serena, calma, didática, explicou tudo que a gente precisava. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, espero que tenha sido benéfico para os seus assistentes. Foi muito bom, foi muito bom. Até a próxima. Gente, olha só, todos nós temos histórias que nunca vamos esquecer, né? Eu, por exemplo, lembro da minha primeira amiga de escola, do meu primeiro emprego e, claro, de como eu me apaixonei. E ninguém esquece a história de amor e é ela que nós queremos que você conte pra gente.